Sabe aquele momento em que você pensa que está no topo do mundo? Eu estava lá. Terno italiano de R$ 3.000, relógio suíço no pulso, carro importado na garagem. Rodrigo Mendes, gerente do Banco Central Financeiro Agência Jardins. 32 anos e já comandava uma das filiais mais rentáveis de São Paulo. As pessoas me cumprimentavam com aquele respeito misturado com medo, sabe? Aquele tipo de reverência que alimenta o ego até você se esquecer de quem realmente é. Hoje, 6 anos depois, uso um uniforme azul marinho com meu nome bordado no bolso. Abro portas, carrego compras, limpo o saguão de um prédio de luxo na mesma região onde eu costumava trabalhar. E a dona do apartamento cobertura, a mulher que mora no último andar e para quem eu faço questão de prestar o melhor serviço que posso, é ela, Dona Cecília, a idosa que eu humilhei naquele dia fatídico que destruiu tudo. Você deve estar pensando, como alguém cai tão fundo? Como um gerente bancário vira porteiro? Não foi da noite para o dia. Foi uma queda lenta, dolorosa, que começou com uma escolha idiota que fiz numa tarde de sexta-feira. Uma escolha que levou 15 minutos, mas que ecoou pelos próximos 6 anos da minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas não posso. Então, todo dia, quando coloco esse uniforme e aperto os botões, eu me lembro. O universo tem uma forma peculiar de ensinar humildade para quem esqueceu o que é ser humano. Olá! Antes de continuar essa história que vai mexer com você, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoro saber onde estão as pessoas que acompanham esse canal. Comenta aí embaixo, assistindo de São Paulo, assistindo do Rio, assistindo de Belo Horizonte. Quero ver todo mundo participando. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque esse canal sempre traz histórias reais que vão te fazer refletir sobre a vida. Aquela sexta-feira começou como qualquer outra. Acordei às 6 da manhã no meu apartamento em Pinheiros, um loft moderno que eu adorava mostrar nas redes sociais. Academia antes do trabalho, sempre. Tinha que manter a forma, a aparência. No banco, imagem era tudo. Cheguei na agência às 8h15, 15 minutos antes do expediente começar, como sempre fazia. Gostava de estar lá primeiro que meus subordinados, passava aquela impressão de dedicação, de liderança. A agência era impecável, piso de mármore que refletia as luzes do teto, atendentes sempre bem vestidos, ar-condicionado na temperatura perfeita. Trabalhávamos com clientes de alto padrão, investidores, empresários. Eu tinha orgulho daquilo, orgulho de ter chegado onde cheguei tão jovem. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe diarista. Eu fui o primeiro da família a entrar numa universidade, a ter um diploma, a usar gravata para trabalhar. Mas em algum momento dessa escalada, eu esqueci de onde vim, esqueci o que era lutar, esqueci o que era precisar. 35 a 45 anos, timbre profundo, ressonante, aveludado e cristalino. Articulação impecável e precisa. Ritmo deliberado e confiante. Entonação natural e envolvente, transmitindo autoridade e calor, qualidade de estúdio profissional. E pior, comecei a desprezar quem ainda estava naquela situação que eu tinha deixado para trás. Como se eu fosse melhor, como se eu merecesse mais, como se o dinheiro que eu ganhava me desse o direito de olhar os outros de cima. Naquela manhã de sexta, eu estava particularmente irritado. A meta do mês estava apertada e 2 dos meus gerentes de conta tinham falhado em fechar negócios importantes. Eu tinha bronqueado eles na reunião da quinta, na frente de todo mundo. Era meu estilo, liderança agressiva eu chamava, resultados acima de tudo. As pessoas me temiam e eu gostava disso. A manhã passou rápido, reuniões, telefonemas, análise de relatórios.
Por volta das 2 da tarde, eu estava na minha sala revisando um contrato, quando Juliana, uma das atendentes, bateu na porta. Ela parecia nervosa, o que me deixou ainda mais impaciente. Rodrigo, tem uma cliente aqui que está insistindo em falar com você. Ela quer fazer um saque grande, mas está sem alguns documentos e... E você não consegue resolver isso sozinha? Cortei, sem tirar os olhos da tela do computador. Pra que eu te pago, Juliana? Eu tentei explicar os procedimentos, mas ela está ficando alterada. É uma senhora idosa, acho que está confusa. Ela diz que conhece o dono do banco, que tem muito dinheiro aqui, mas o quê? Ela está mal vestida e está insistindo muito. Os outros clientes estão olhando. Olhei para Juliana pela primeira vez. Ela estava genuinamente desconfortável. Suspirei irritado. Sexta-feira à tarde e eu tendo que lidar com isso. Está bem, vou resolver. Mas da próxima vez, Juliana, você precisa ter mais pulso firme. Não pode deixar qualquer um tomar o tempo da gerência. Levantei e ajeitei a gravata. Segui Juliana até o saguão da agência. E foi quando eu a vi pela primeira vez. Dona Cecília. Ela era pequena, devia ter uns 70 e poucos anos. Cabelos brancos presos num coque meio desfeito. Roupas simples e gastas. Uma bolsa velha de couro sintético pendurada no ombro. Estava em pé no balcão de atendimento, com as mãos apoiadas no mármore, a postura revelando o cansaço. Ao redor, percebi alguns clientes desviando o olhar, desconfortáveis. Aproximei-me com meu melhor sorriso profissional, aquele que não chegava aos olhos. Boa tarde, sou o Rodrigo Mendes, gerente desta agência. Ouvi dizer que a senhora está com alguma dificuldade? Ela me olhou com aqueles olhos castanhos fundos e vi ali um misto de alívio e determinação. Boa tarde, moço. Obrigada por me atender. Olha, eu preciso sacar R$10.000 da minha conta, mas a moça ali está dizendo que eu não posso porque está faltando não sei o que de documento atualizado. A senhora trouxe documento de identidade? Trouxe sim, está aqui. Ela começou a mexer na bolsa, tirando um RG velho, plastificado, meio desbotado. Peguei o documento, olhei rapidamente. Cecília Almeida Santos, data de nascimento 1950. Fiz uma consulta rápida no sistema pelo CPF. Dona Cecília, a senhora tem conta aqui há quanto tempo? Faz uns 3 meses só. Meu neto abriu para mim porque eu recebi um dinheiro de uma herança e ele disse que aqui era um banco bom, seguro. 3 meses. Conta nova. Olhei o saldo na tela. R$12.000. Nada de investimentos, nada de movimentações significativas. Uma conta simples, provavelmente alguém que guardava dinheiro sem entender de banco. Entendo. E por que a senhora quer sacar R$10.000 hoje? Ela pareceu surpresa com a pergunta. Ora, porque é meu dinheiro, não é? Eu preciso. Vou fazer uma reforma na minha casa. O banheiro está com infiltração. A senhora sabe que pode fazer uma transferência, pagar por Pix, usar cartão de débito? Andar com R$10.000 em dinheiro vivo é perigoso, dona Cecília. Eu sei, moço, mas o pedreiro que eu contratei, ele só trabalha recebendo em dinheiro. É gente simples, sabe como é? Gente simples, igual a ela. Senti aquela irritação crescendo. Sexta-feira à tarde, eu querendo terminar meu trabalho, e ali estava eu, tendo que explicar o óbvio para uma velhinha que nem sabia usar a tecnologia. O problema, dona Cecília, é que para saques acima de R$5.000, nós precisamos de um aviso prévio de pelo menos 2 dias úteis. É procedimento de segurança do banco. A senhora teria que ter avisado na quarta-feira para sacar hoje. Mas ninguém me falou isso quando abri a conta. Meu neto não me falou. E eu preciso desse dinheiro hoje. O pedreiro vem na segunda-feira começar o serviço. Eu entendo a situação da senhora, mas regras são regras. Não é possível abrir exceções. Moço, por favor, eu não sabia dessa regra. Se soubesse, tinha avisado antes.
Não tem jeito, é meu dinheiro, está aí na minha conta. A voz dela começou a ficar trêmula. Percebi que ela estava prestes a chorar. E sabe o que eu senti? Não foi compaixão. Foi constrangimento, vergonha de estar ali, na frente dos outros clientes, discutindo com uma velha mal vestida. Olhei ao redor. 3 clientes observavam a cena. Reconheci um deles, Dr. Armando, um investidor importante. Ele estava visivelmente incomodado com a situação. Dona Cecília, eu sinto muito, mas não posso fazer nada. A senhora pode voltar na segunda-feira e fazer o pedido do saque para quarta-feira, ou pode usar outro meio de pagamento. Mas eu estou te explicando que o pedreiro só aceita dinheiro, e na segunda eu não vou conseguir vir, eu tenho uma consulta médica marcada há meses. Então a senhora terá que remarcar uma das duas coisas. Eu não posso quebrar as regras do banco. Ela me olhou com aquela expressão de desespero e desamparo. E foi quando ela cometeu o erro fatal. Colocou a mão no meu braço, num gesto de súplica. Por favor, moço, eu não tenho mais ninguém para me ajudar. Meu neto está viajando, meu marido faleceu ano passado, eu moro sozinha. Tirei meu braço bruscamente, como se o toque dela me contaminasse. E então eu falei as palavras que acabariam comigo. Dona Cecília, a senhora está sendo insistente demais. Eu já expliquei as regras. Se a senhora não tem capacidade de entender procedimentos bancos básicos, talvez devesse deixar seu dinheiro com alguém mais jovem administrando. Essa conta foi aberta há 3 meses e a senhora já está aqui causando transtorno. Sinceramente, clientes como a senhora dão mais trabalho do que valem. Agora, se me dá licença, eu tenho clientes importantes para atender. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos no saguão tinham ouvido. A expressão no rosto de Dona Cecília mudou. Não era mais desespero, era algo pior. Era a dor de quem acabou de ser profundamente humilhado. As lágrimas que ela estava segurando finalmente escorreram. Eu entendo. Me desculpe por ter tomado seu tempo, moço. Ela pegou o RG que eu tinha deixado no balcão, guardou na bolsa com as mãos trêmulas e saiu. Andando devagar, curvada, diminuída. Eu a vi atravessar a porta de vidro e desaparecer na calçada. Virei-me para os clientes que observavam, forcei um sorriso. Peço desculpas pelo transtorno, às vezes temos situações assim. Doutor Armando, podemos conversar sobre sua carteira de investimentos? Mas Dr. Armando me olhou de um jeito diferente. Não era respeito, era repulsa. Não, obrigado. Acho que vou procurar outro banco. Ele saiu. Os outros clientes também foram embora, um por um, sem dizer nada. Fiquei ali, no meio do saguão, com Juliana e os outros funcionários me olhando. Pela primeira vez, vi medo e nojo nos olhos deles. Não era o medo respeitoso de antes, era outra coisa. Voltem ao trabalho, disse e fui para minha sala. Fechei a porta e sentei na minha cadeira de couro. Por um breve momento, muito breve, senti um aperto no peito, ressonante, aveludado e cristalino, articulação impecável e precisa, ritmo deliberado e confiante, entonação natural e envolvente, transmitindo autoridade e calor, qualidade de estúdio profissional. Por um breve momento, muito breve, senti um aperto no peito. Será que eu tinha exagerado? Mas logo afastei o pensamento. Regras eram regras. Eu não podia amolecer. O resto da tarde passou num borrão. Às 6 horas, peguei minhas coisas e fui embora. No carro, dirigi para casa ouvindo música alta, tentando esquecer o dia. Passei o fim de semana fazendo minhas coisas normais, academia, encontrei uns amigos no sábado num bar chique, no domingo assisti futebol e pedi comida pelo aplicativo.
Na segunda-feira de manhã, quando cheguei no banco, a recepcionista me olhou com uma expressão estranha. "Bom dia, Rodrigo. O diretor regional está te esperando na sua sala." Meu estômago apertou. Paulo Henrique, o diretor regional, só aparecia na agência quando havia problema sério. Subi rapidamente, tentando pensar o que poderia ser. Quando abri a porta da minha sala, ele estava lá, sentado na minha cadeira, mexendo no notebook dele. "Paulo, bom dia. Não sabia que você viria hoje." "Senta, Rodrigo." A voz dele estava fria. Sentei na cadeira de visita da minha própria sala. Paulo me olhou por cima dos óculos. "Você atendeu uma cliente sexta-feira à tarde, Cecília Almeida Santos. Lembra?" A velha. Meu coração disparou. "Sim, lembro. Ela queria fazer um saque irregular, sem aviso prévio. Eu expliquei as regras do banco. Você a humilhou na frente de outros clientes. Disse que ela não tinha capacidade de entender procedimentos bancários. Disse que ela dava mais trabalho do que valia. Ela estava sendo insistente, estava causando constrangimento para os outros clientes." "Rodrigo, você sabe quem é Cecília Almeida Santos?" Franzi a testa. "Uma cliente com 12 mil reais em conta corrente, nada de especial." Paulo respirou fundo como se estivesse fazendo um esforço enorme para manter a calma. "Cecília Almeida Santos é a viúva de Joaquim Almeida Santos. Reconhece o nome?" Joaquim Almeida Santos? Por que aquilo soava familiar? Pensei e então caiu a ficha. Joaquim Almeida Santos tinha sido um dos maiores empresários de São Paulo. Dono de uma construtora que ergueu metade dos prédios comerciais da cidade. Tinha morrido ano passado, os jornais noticiaram. O empresário da construção civil? Minha voz saiu fraca. Exatamente. E a viúva dele tem uma fortuna pessoal estimada em 80 milhões de reais. Ela abriu aquela conta corrente simples aqui na agência porque o neto dela, que é executivo, recomendou nosso banco. Os 12 mil reais que você viu era o dinheiro que ela usava para pequenas despesas. O grosso do patrimônio dela está em investimentos, imóveis, empresas. Ela é uma das mulheres mais ricas de São Paulo, Rodrigo, e você a tratou como lixo. Senti o sangue fugir do meu rosto. 80 milhões de reais. Eu não sabia. Ela estava vestida de forma simples. Eu pensei... Você pensou que podia julgar o valor de uma pessoa pela roupa que ela veste. Você pensou que podia humilhar alguém porque ela é idosa e parecia vulnerável. Paulo, foi um mal-entendido. Eu posso ligar para ela, me desculpar. Tarde demais. Dona Cecília já fechou a conta. E não foi só isso. Ela tem amizades muito bem posicionadas. Sabe quantos clientes importantes pediram para encerrar as contas desde sexta-feira? 17. 17 clientes VIP que representam mais de 20 milhões em investimentos. Todos citaram o que você fez. Doutor Armando, que você viu sair na sexta, ele tem 8 milhões investidos aqui. Passou tudo para o Banco Safira. Eu estava tremendo. Literalmente tremendo. Paulo, me dá uma chance de consertar isso. Eu vou procurar a dona Cecília, vou me desculpar pessoalmente, vou fazer o que for preciso. A diretoria já tomou a decisão, Rodrigo. Você está sendo desligado. Hoje, agora. O quê? Não! Paulo, eu trabalho aqui há 8 anos. Eu sou o gerente mais jovem da rede. Minhas metas... Suas metas não significam nada perto do prejuízo de imagem que você causou. O vídeo já viralizou, Rodrigo. Que vídeo? Paulo virou o notebook para mim. Na tela, um vídeo do YouTube com mais de 200 mil visualizações. O título: Gerente de banco humilha idosa em São Paulo. Meu estômago revirou. Alguém tinha filmado. Algum cliente tinha filmado a cena toda. Assisti em horror.
Minha voz clara e nítida. Clientes como a senhora dão mais trabalho do que valem. O rosto de Dona Cecília, as lágrimas. Os comentários abaixo eram devastadores. Milhares de pessoas pedindo minha cabeça, xingando, dizendo que eu era um monstro. A repercussão está enorme. A assessoria de imprensa do banco está tentando controlar os danos, mas você virou o símbolo de tudo que há de errado no atendimento bancário. Você é intragável, Rodrigo. Nenhum banco vai te contratar depois disso. Paulo, por favor. Segurança vai te acompanhar para você recolher suas coisas. Você tem 15 minutos. E foi assim que acabou. 2 seguranças entraram na sala. Peguei meus pertences pessoais, porta-retratos, alguns livros, meu agasalho. Caminhei pelo saguão sobre os olhares de todos os funcionários. Juliana estava chorando. Não sei se era de pena de mim ou de vergonha por ter trabalhado comigo. Saí do banco carregando uma caixa de papelão com minhas coisas. Na calçada, parei e olhei para trás. A placa do banco brilhava ao sol. Eu tinha certeza de que faria carreira ali. Tinha certeza de que chegaria a diretor, quem sabe vice-presidente. E agora estava desempregado. Nos dias seguintes, tentei me candidatar a outras vagas. Mas Paulo tinha razão. Eu era intragável. O vídeo tinha mais de 1 milhão de visualizações. Meu nome estava queimado. Empresas de recrutamento me bloqueavam. Antigos colegas não respondiam minhas mensagens. Eu tinha virado um pária. Meu dinheiro começou a acabar. O apartamento chique tive que vender. O carro importado foi embora. As roupas de grife foram para o brechó. Em 6 meses, eu estava morando num quarto alugado em Itaquera, pegando ônibus lotado, comendo no bandejão. E ainda por cima, eu era reconhecido na rua. Pessoas me apontavam, cochichavam. É ele, o cara do vídeo. A humilhação era constante, corrosiva. Entrei em depressão. Pensei em desistir de tudo. Mas eu tinha que sobreviver. Comecei a aceitar qualquer trabalho. Entregador de aplicativo, atendente de lanchonete, estoquista de supermercado. Nada durava muito. Ou eu era reconhecido e demitido, ou eu não aguentava a pressão psicológica. Até que, 2 anos depois daquele dia fatídico, vi um anúncio. Precisava-se de porteiro para prédio residencial em Pinheiros. O salário era baixo, mas incluía vale-alimentação e plano de saúde básico. Eu precisava. Me candidatei usando o nome do meio, esperando não ser reconhecido. Fui chamado para a entrevista. O síndico, seu Mário, era um senhor de uns 60 anos, sério, mas justo. Ele olhou meu currículo resumido, onde eu tinha omitido minha experiência no banco e colocado apenas os trabalhos braçais dos últimos anos. Por que você quer trabalhar como porteiro, Rodrigo? Preciso do emprego, senhor. Sou trabalhador, responsável. Não vou dar problema. Ele me avaliou com o olhar. Você já trabalhou com público? Já sim. Então sabe que aqui vai ter que ser educado, prestativo, mesmo quando os moradores forem mal educados com você? Sim, senhor, eu sei. E está contratado. Começa segunda-feira. E assim, 4 anos depois de ter sido gerente de banco, eu voltei para a mesma região onde trabalhava. Mas agora, usando o uniforme azul marinho, carregando compras, abrindo portas. No começo foi humilhante. Alguns moradores me tratavam como mobília, nem olhavam na minha cara. Outros eram gentis, me cumprimentavam todo dia. Aprendi os nomes de todos, as rotinas, as preferências. Aprendi a sorrir mesmo quando estava cansado, a ser paciente mesmo quando alguém era grosseiro. E aprendi finalmente o que era humildade de verdade. 3 anos depois, já estava adaptado. O trabalho era honesto. Eu tinha um teto, comida na mesa, dignidade recuperada aos poucos. As pessoas do prédio gostavam de mim. Eu era eficiente, educado, sempre disposto a ajudar.
Foi numa manhã de quinta-feira, 6 anos depois do dia da humilhação, que a síndica me chamou. Rodrigo, vamos ter uma moradora nova no apartamento cobertura. Uma senhora idosa. Ela vai precisar de atenção especial, sabe? Ajuda com as compras, cuidado no elevador, essas coisas. Você pode ficar responsável por isso? Claro, sem problema. Ótimo. Ela se muda amanhã. Na sexta-feira fui trabalhar ansioso para conhecer a nova moradora. O apartamento cobertura era o mais luxuoso do prédio, com vista para a cidade e terraço enorme. Só quem tinha muito dinheiro conseguia comprar ali. Por volta das 3 da tarde, o caminhão de mudanças chegou. Fiquei na portaria orientando os carregadores, indicando o elevador de serviço, ajudando no que podia. Então, um carro preto parou na frente do prédio. O motorista desceu e abriu a porta de trás. Timbre profundo, ressonante, aveludado e cristalino. Articulação impecável e precisa. Ritmo deliberado e confiante. Entonação natural e envolvente, transmitindo autoridade e calor. Qualidade de estúdio profissional. O motorista desceu e abriu a porta de trás. E ela saiu. Dona Cecília, cabelos brancos agora mais bem cuidados, presos num coque elegante. Roupa simples, mas de boa qualidade. A mesma bolsa de couro, só que agora percebi que não era sintético. Era uma bolsa de grife discreta. Os mesmos olhos castanhos fundos. Ela me viu e parou. Ficamos ali, nos olhando, por aqueles segundos intermináveis. Eu vi o reconhecimento no rosto dela. Ela também me reconheceu. Meu coração disparou, as pernas bambearam. A vergonha, aquela vergonha que eu tinha aprendido a carregar nos últimos 6 anos, explodiu no meu peito como uma bomba. Ali estava ela, a mulher que eu tinha humilhado. E ela era minha patroa agora. Ela era a dona do apartamento cobertura. Ela tinha o poder de me fazer perder mais esse emprego com um estalar de dedos. Ela caminhou até mim, devagar, parou a 1 metro de distância. Seus olhos me estudavam, vasculhavam minha alma. Eu queria sumir, queria que a terra me engolisse. Boa tarde, ela disse, a voz suave. Você é o porteiro? Sim, senhora. Minha voz saiu rouca. Meu nome é Rodrigo. Seja bem-vinda. Ela ficou em silêncio por mais alguns segundos, então acenou com a cabeça. Obrigado, Dona Cecília. Eu prometo que vou honrar essa chance. Não me agradeça. Agradeça a você mesmo por ter tido coragem de mudar. Agora vai, está tarde. E, Rodrigo, amanhã preciso que você me ajude com umas caixas pesadas que chegaram hoje. Pode deixar, senhora. Estarei aqui às 8 em ponto. Saí daquele apartamento diferente, mais leve. Não porque ela tinha me perdoado, mas porque finalmente eu tinha conseguido pedir perdão. E ela tinha razão. Perdão não apaga consequências, mas abre caminho para a reconstrução. Nos meses seguintes, desenvolvi uma rotina com Dona Cecília. Toda manhã, quando ela descia para sua caminhada no parque, eu a acompanhava até a porta e ficava atento até ela voltar. Quando chegavam encomendas, eu subia pessoalmente para entregar. Quando ela precisava de algo, eu estava lá. Mas não era só trabalho, era genuíno. Eu realmente passei a admirar aquela mulher. Ela tinha uma sabedoria de vida que eu nunca tinha visto. Às vezes, nos fins de tarde, ela descia até a portaria e conversávamos. Ela me contava histórias do marido, dos filhos, dos netos. Contava sobre a vida dela antes de casar, quando era professora primária. Sabe, Rodrigo, eu sempre fui uma pessoa simples. Quando conheci o Joaquim, ele já estava começando a construtora, mas ainda era pequena. Nós construímos tudo juntos, literalmente. Eu ajudava com a contabilidade, atendia telefone, fazia de tudo. O dinheiro veio, mas nunca mudou quem eu era por dentro.
Acho que por isso eu me visto assim, sem luxo. Não preciso provar nada para ninguém. A senhora é incrível, Dona Cecília. Não sou não, menino. Sou só uma velha que aprendeu que o que importa na vida são as pessoas, não as coisas. E você aprendeu isso também, do jeito mais difícil, mas aprendeu. Aos poucos, percebi que outros moradores começaram a me tratar diferente também. Como se a aprovação de Dona Cecília tivesse me dado algum tipo de selo de qualidade. O respeito que eles tinham por ela se estendia a mim. Eu não era mais só o porteiro. Eu era o Rodrigo, a pessoa confiável que cuidava de todos. Um dia, quase um ano depois dela ter se mudado, Dona Cecília me chamou na cobertura. Quando cheguei, ela estava sentada na varanda, com uma pasta sobre a mesa. "Senta aqui, Rodrigo. Preciso conversar com você sobre uma coisa." Sentei, curioso e ligeiramente nervoso. "Você sabe que eu tenho uma fundação, né? A Fundação Joaquim Almeida, que meu marido criou antes de morrer. Trabalhamos com educação para jovens de baixa renda, oferecendo bolsas de estudo, cursos profissionalizantes, essas coisas." "Sim, senhora, já ouvi falar. É um trabalho lindo." "Pois é, e eu estava pensando, você tem experiência com gestão, administração, liderança?" "Você jogou tudo isso fora por orgulho e arrogância, mas a capacidade ainda está aí. E agora você tem algo que não tinha antes: humildade e empatia." Meu coração começou a bater mais rápido. "Dona Cecília, eu estou precisando de alguém para coordenar os programas da Fundação. Alguém que entenda o valor de uma segunda chance, porque teve uma. Alguém que saiba tratar as pessoas com dignidade, porque aprendeu o que acontece quando você não faz isso. Você teria interesse?" Fiquei sem palavras. Ela estava me oferecendo não apenas um emprego, mas uma chance de recomeçar de verdade. Uma chance de usar minhas habilidades para fazer o bem. Eu não sei o que dizer. Por que eu, depois de tudo? Justamente por causa de tudo. Você entende a jornada. Você pode olhar para um jovem que está começando, cometendo erros, e ensinar sem julgar. Você pode ser a segunda chance para outras pessoas. "Mas e meu trabalho aqui? O prédio precisa de porteiro." "Já conversei com a síndica. Vamos contratar outro porteiro. Você começa na fundação mês que vem. Salário 3 vezes o que você ganha aqui, mais benefícios. Mas, Rodrigo, deixa eu te avisar. Lá você vai trabalhar com gente de verdade. Gente pobre, gente que luta, gente que precisa. Se eu ver um pingo daquele gerente arrogante de 6 anos atrás, você está fora na hora. Combinado?" "Combinado. E, Dona Cecília, obrigado, de coração. Não me agradeça ainda. Me agradeça daqui a 1 ano, quando você estiver fazendo diferença na vida de alguém." E foi assim que, 7 anos depois de perder tudo, eu ganhei uma nova vida. Não a vida de luxo que eu tinha antes, algo melhor, uma vida com propósito. Comecei na fundação no mês seguinte. Era diferente de tudo que eu tinha feito. Não era sobre números, metas, lucros. Era sobre pessoas. Conheci dezenas de jovens com histórias incríveis, lutando contra todas as adversidades para conseguir estudar, trabalhar, crescer. Tinha o Rafael, um menino de 17 anos, que acordava às 4 da manhã para ajudar a mãe na feira antes de ir para a escola. Tinha a Jéssica, uma menina de 20 anos que sustentava os 3 irmãos mais novos enquanto fazia faculdade à noite. Tinha o Bruno, que tinha passado a adolescência toda nas ruas e agora estava tentando terminar o ensino médio. Tinha os Bruno, que tinha passado a adolescência toda nas ruas e agora estava tentando terminar o ensino médio. Eu ouvia as histórias deles, ajudava a resolver problemas, buscava oportunidades.
E a cada dia eu lembrava de onde eu vim. Lembrava do meu pai dirigindo ônibus 12 horas por dia, da minha mãe limpando casas de madames que a tratavam como invisível. Lembrava de como eu tinha esquecido disso tudo quando cheguei ao topo. E lembrava de como a queda me trouxe de volta à realidade. Passaram-se 2 anos. A fundação cresceu. Conseguimos parcerias com empresas, aumentamos o número de bolsas, criamos novos programas. E eu descobri que era bom naquilo. Muito bom. Não porque eu era inteligente ou competente, mas porque eu me importava de verdade. Numa tarde de quinta-feira, estava revisando algumas propostas de projetos quando meu celular tocou. Era Dona Cecília. Rodrigo, pode subir aqui na cobertura? Preciso de você. O tom de voz dela estava diferente. Subi correndo. Quando cheguei, ela estava sentada no sofá, pálida, a mão no peito. Dona Cecília, a senhora está bem? Estou, só uma pontada. Já passou, mas me assustei. Rodrigo, senta aqui. Sentei ao lado dela, preocupado. A senhora precisa ir no médico. Vou chamar um táxi. Calma, menino. Eu já liguei para o meu médico, ele vem aqui daqui a pouco. Mas antes dele chegar, eu preciso te dizer uma coisa. Ela pegou minha mão. As mãos dela estavam frias. Eu estou com 82 anos, Rodrigo. Vivi uma vida boa, plena, mas o tempo está passando e eu sei que não vou durar para sempre. E tem uma coisa que eu preciso que você saiba. Dona Cecília, não fala assim. Deixa eu terminar. Quando você apareceu aqui no prédio como porteiro e eu te reconheci, sabe o que eu senti? Não foi raiva, foi curiosidade. Eu queria saber se você tinha mudado de verdade ou se estava só fingindo. Nos primeiros meses, eu testei você de novo, várias vezes. Pedia favores impossíveis, fingia estar confusa, te tratava com desconfiança às vezes. E você nunca, nenhuma vez, perdeu a paciência. Nunca foi grosseiro. Nunca demonstrou o menor sinal daquele homem arrogante do banco. Porque eu não sou mais aquela pessoa. Eu sei. E foi por isso que eu te ofereci o trabalho na fundação. Porque eu vi que a mudança era real. Mas tem outra coisa. Eu nunca te contei, mas aquele dia no banco, aquele dia que você me humilhou, foi um dos piores dias da minha vida. Não pelo dinheiro, não pela situação, mas porque meu marido tinha morrido 6 meses antes. Eu estava sozinha, perdida, tentando entender como seguir em frente. E eu fui até aquele banco porque o Joaquim sempre fazia negócios lá. Eu achei que seria um lugar seguro, acolhedor, ressonante, aveludado e cristalino. Articulação impecável e precisa, ritmo deliberado e confiante, entonação natural e envolvente, transmitindo autoridade e calor, qualidade de estúdio profissional. Eu achei que seria um lugar seguro, acolhedor, e em vez disso, encontrei você. A culpa voltou, intensa, dolorosa. Dona Cecília, Mas sabe o que é engraçado? Naquele momento horrível, quando você me humilhou, algo dentro de mim acordou. Uma raiva, uma determinação. Eu pensei, eu não vou deixar esse menino arrogante me fazer sentir pequena. E foi isso que me deu força para seguir em frente, para assumir os negócios do Joaquim, para administrar a fortuna que ele deixou, para fazer a fundação crescer. Então, de uma forma estranha, você me ajudou. Não da forma que pretendia, é claro, mas ajudou. Não sei se isso me faz sentir melhor ou pior. Ela sorriu. Eu entendo, mas quero que você entenda uma coisa. Você me machucou, sim, mas você também cresceu. E agora você está ajudando dezenas de jovens a não cometerem os mesmos erros que você cometeu. Está ensinando empatia, respeito, humildade. Isso tem valor, muito valor. Então para de carregar esse peso todo. Você já pagou pelo que fez. Agora, vive a vida que você reconstruiu.
O médico chegou logo depois. Examinou Dona Cecília, disse que era só um susto, nada grave, mas recomendou repouso. Fiquei com ela até tarde, garantindo que estava tudo bem. Quando saí da cobertura naquela noite, olhei para o céu estrelado de São Paulo. E pela primeira vez em 7 anos, senti que talvez, apenas talvez, eu merecesse estar vivo. Merecesse ter recomeçado. Merecesse ter encontrado aquela mulher extraordinária que me ensinou o que eu deveria ter aprendido muito tempo atrás. Mas a vida, eu estava aprendendo, nunca para de ensinar. E a próxima lição estava chegando de um jeito que eu jamais imaginaria. 3 meses depois daquela conversa, num sábado de manhã, recebi uma ligação da síndica do prédio. A voz dela estava trêmula. "Rodrigo, você precisa vir aqui, é a Dona Cecília. A empregada encontrou ela. Ela teve um derrame durante a noite, está no hospital." Meu mundo desabou. Larguei tudo e corri para o hospital sírio-libanês, onde ela tinha sido internada. Quando cheguei, encontrei o filho dela, o neto, outros familiares, todos com expressões graves. O filho de Dona Cecília, Dr. Paulo, um homem de uns 50 anos, me reconheceu. "Você é o Rodrigo da Fundação?" "Sim, senhor. Como ela está?" "Estável, mas grave. O derrame foi forte. Os médicos ainda não sabem se ela vai se recuperar completamente. Estamos esperando mais exames." Fiquei no hospital o dia todo. À noite, quando me liberaram para ver ela por alguns minutos, entrei no quarto da UTI com o coração apertado. Ela estava deitada, cercada de aparelhos, tubos, monitores apitando. Tão pequena, tão frágil. Peguei a mão dela, aquela mão que tinha me guiado, me perdoado, me dado uma segunda chance. "Dona Cecília, eu não sei se a senhora consegue me ouvir, mas obrigado. Obrigado por tudo, por ter me ensinado o que realmente importa, por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditava. A senhora salvou minha vida. E agora eu vou fazer tudo o que puder para honrar isso." Não houve resposta. Apenas o som dos monitores, o ritmo constante do coração dela pulsando. Saí do hospital com os olhos marejados. No táxi de volta para casa, pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. A queda brutal, a humilhação, a reconstrução. E no centro de tudo, aquela mulher incrível que tinha escolhido perdoar em vez de destruir. Dona Cecília ficou 2 semanas na UTI. Eu visitava todos os dias após o trabalho na fundação. Conversava com ela, mesmo sem resposta. Contava sobre os projetos, sobre os jovens que estávamos ajudando. Às vezes achava que via uma reação, um movimento sutil dos dedos, um franzir de testa. Mas os médicos diziam que era cedo para saber se ela voltaria a ser a mesma. Na 3ª semana, milagre. Ela acordou, confusa no começo, desorientada, mas acordou. Os médicos ficaram impressionados. A força daquela mulher era sobrenatural. Quando me liberaram para visitá-la, agora num quarto normal, não na UTI, ela estava sentada na cama, ainda pálida, ainda fraca, mas com aquele brilho nos olhos. "Rodrigo, você está aqui." "Eu estive aqui todos os dias, Dona Cecília. A senhora nos deu um susto enorme." "Desculpa, eu não planejei isso." Ela tentou sorrir. "A senhora precisa se cuidar melhor, sem sustos, sem trabalhar demais na fundação, sem estresse. Você está parecendo minha mãe. Alguém tem que cuidar da senhora." Ela ficou em silêncio por um momento, me estudando com aquele olhar profundo. "Rodrigo, enquanto eu estava dormindo, inconsciente, seja lá o que for, eu sonhei com o Joaquim, e ele me disse uma coisa: você fez bem em dar aquela segunda chance para o menino.
Ele era perdido, mas você o ajudou a se encontrar. E então eu acordei, e a primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso garantir que o trabalho continue, que a fundação continue. Que pessoas como você continuem ajudando pessoas como você era. A fundação vai continuar, eu prometo. Quando a senhora tiver alta, vamos juntos. Não, Rodrigo, eu já conversei com meu filho. Estou passando a presidência da fundação para você. Fiquei paralisado. O quê? Não, dona Cecília, eu não posso, eu não... Você pode, você vai, eu já decidi. Vou continuar como conselheira, vou estar lá sempre que precisar, mas a operação do dia a dia, as decisões, os projetos, isso é com você agora. Você está pronto. Mas e se eu falhar? E se eu... Se você falhar, você aprende e tenta de novo, assim como fez até agora. Rodrigo, você acha que eu te escolhi só porque você mudou? Não, eu te escolhi porque você caiu e levantou. E quem já caiu sabe como ajudar outros a levantarem também. Confia em mim, dessa vez confia. E eu confiei. Dona Cecília teve alta 3 semanas depois. Voltou para a cobertura, com cuidados especiais, fisioterapia, uma enfermeira de plantão. Mas voltou. E verdade seja dita, ela nunca mais foi exatamente a mesma. Ficou mais lenta, mais cansada. Mas o espírito, aquele continuava firme como rocha. Eu assumi a presidência da fundação oficialmente. Foi assustador no começo. A responsabilidade, as decisões, o dinheiro que passava pelas minhas mãos. Mas eu tinha aprendido a lição mais importante. Não era sobre mim, era sobre as pessoas que eu estava servindo. Expandimos os programas, criamos novas parcerias, ajudamos centenas de jovens a conseguirem educação, emprego, dignidade. E a cada sucesso eu lembrava, isso era possível porque alguém tinha me dado uma segunda chance quando eu não merecia. Passaram-se mais 2 anos. Dona Cecília continuava morando na cobertura. E eu, agora bem estabelecido no trabalho da fundação, ainda a visitava regularmente. Não como funcionário, como amigo, como família. Numa tarde de domingo, estava na cobertura tomando chá com ela quando o neto dela, Lucas, apareceu. Era um rapaz de uns 28 anos, bem-sucedido, executivo numa multinacional. Vó, trouxe aquelas fotos que você pediu. Obrigada, meu amor. Deixa aqui. Lucas me cumprimentou cordialmente e saiu. Dona Cecília abriu o envelope e espalhou as fotos na mesa. Eram fotos antigas, dela e do marido, dos filhos pequenos, de momentos felizes. Rodrigo, você já parou para pensar como a vida é engraçada? Como assim? Aquele dia no banco, você e eu nos encontramos nos nossos piores momentos. Você no auge da arrogância, eu no fundo do luto e da solidão. E daquele encontro terrível nasceu isso tudo. Nossa amizade, seu trabalho na fundação, as vidas que você está mudando. Se aquele dia não tivesse acontecido, nada disso existiria. É verdade. Mas ainda assim, eu gostaria de não ter causado aquela dor na senhora. Eu sei. Mas aceita, Rodrigo. Nós somos a soma de nossos erros tanto quanto de nossos acertos. E você transformou seu erro numa força para o bem. Isso é raro, muito raro. Ficamos em silêncio, bebendo chá, olhando as fotos espalhadas. Ela pegou uma delas, uma foto do casamento. Sabe o que o Joaquim me disse no dia do nosso casamento? Ele disse: Cecília, a vida vai nos testar de 1000 maneiras, mas se a gente mantiver o coração bom, a gente sempre encontra o caminho. Ele estava certo, e você provou isso. Dona Cecília, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente me perdoou? A verdade, não a resposta bonita, a verdade. Ela colocou a xícara na mesa, pensativa. Porque eu vi minha mãe em mim naquele dia. Minha mãe era empregada doméstica.
Ela foi humilhada a vida toda por patroas ricas que a tratavam como lixo. E quando você me humilhou, eu senti o que ela deve ter sentido tantas vezes. Aquela impotência, aquela raiva, aquela dor de ser tratada como menos que humana. E eu pensei, se eu tivesse o poder de fazer com aquelas patroas o que posso fazer com você, o que eu faria? Vingança? Ou algo maior? E eu escolhi algo maior. Escolhi te dar a chance que ninguém deu para aquelas patroas. A chance de mudar de verdade. E você não desperdiçou essa chance. Por isso eu te perdoei. Não porque você merecia, mas porque eu escolhi ser melhor do que a dor que você causou. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. A verdade nua e crua do perdão dela. Não era sobre mim, nunca tinha sido. Era sobre quem ela era, a grandeza dela. Obrigado, foi tudo que consegui dizer. Obrigado por ser quem você é. E você, obrigado por se tornar quem você se tornou. Mais meses se passaram. A fundação prosperava. Eu tinha uma equipe incrível, projetos sólidos, resultados mensuráveis. Mas mais que isso, eu tinha propósito. Acordava todo dia sabendo que estava fazendo diferença, que estava pagando de alguma forma pela pessoa horrível que eu tinha sido. Numa quinta-feira, quase 10 anos depois do dia da humilhação, recebi um convite inesperado. Uma universidade queria que eu desse uma palestra sobre segundas chances e reinserção social. Fiquei nervoso. Falar em público sobre minha própria queda, expor minhas feridas. Consultei Dona Cecília. Vai, conte sua história. As pessoas precisam ouvir que é possível recomeçar. Mas e se me julgarem? E se... Rodrigo, você passou 10 anos sendo julgado. Pelo vídeo, pelas redes sociais, por você mesmo. Chegou a hora de você usar esse julgamento para ensinar. Vai. E eu fui. A palestra era numa quinta-noite, no auditório da universidade. Quando cheguei, havia mais de 200 pessoas na plateia. Estudantes, professores, profissionais. Subi ao palco com as pernas trêmulas. E contei tudo. O gerente arrogante, a humilhação que causei, o vídeo viral, a queda brutal, os anos como porteiro, o perdão inesperado, a fundação. Não escondi nada, não me poupei de nada. Quando terminei, o auditório estava em silêncio. Pensei que tinha sido um desastre. Mas então, uma pessoa começou a bater palmas. Depois, outra e outra. E em segundos, o auditório inteiro estava de pé, aplaudindo. Lágrimas escorreram. Não de vergonha dessa vez, de algo diferente, de aceitação, de redenção. Depois da palestra, dezenas de pessoas vieram falar comigo. Algumas contaram suas próprias histórias de queda e recomeço. Outras agradeceram pela honestidade. E algumas, as mais tocantes, disseram: eu preciso pedir perdão para alguém também. Você me inspirou. Voltei para casa naquela noite diferente, mais inteiro, como se um pedaço que estava faltando tivesse finalmente se encaixado. No dia seguinte, visitei Dona Cecília e contei sobre a palestra. Estou orgulhosa de você, Rodrigo. Muito orgulhosa. Nada disso seria possível sem você. Não, meu filho, isso foi você. Eu só abri a porta, você atravessou. Ficamos conversando sobre o futuro. Ela tinha planos de expandir a fundação para outras cidades. Eu estava animado, cheio de ideias. Mas percebi que ela estava mais cansada que o normal. Dona Cecília, a senhora está bem? Estou sim, só cansada. A idade chega para todos, meu querido. A senhora precisa descansar mais. Vou descansar, prometo. Mas algo no tom de voz dela me deixou inquieto. Naquela noite, sonhei com ela.
No sonho, ela estava num jardim lindo com o marido. Eles estavam jovens, sorrindo, em paz. E ela olhou para mim e acenou, como quem se despede. Acordei sobressaltado, o coração disparado. Olhei o relógio, 3 da manhã. Tentei voltar a dormir, mas não consegui. Alguma coisa estava errada. Às 6h30, recebi a ligação que eu temia. Era o filho dela. Rodrigo, minha mãe, durante a noite, o coração dela parou. Ela se foi. O telefone caiu da minha mão. Dona Cecília havia morrido. A mulher que tinha mudado minha vida, que tinha me ensinado o significado de perdão, de humanidade, de amor. Ela se foi. O funeral foi 3 dias depois. Centenas de pessoas compareceram. 35, 45 anos. Empresários, políticos, familiares, funcionários e dezenas de jovens da fundação que ela tinha ajudado. O caixão estava coberto de flores brancas, as preferidas dela. Eu estava na primeira fila, ao lado da família. O filho dela me pediu para falar. Subi ao púlpito com um nó na garganta. Dona Cecília, ela mudou minha vida de uma forma que palavras não conseguem descrever. Há 10 anos, eu era um homem perdido, arrogante, vazio. E ela, com sua sabedoria e compaixão, me mostrou o caminho de volta. Não para quem eu era, mas para quem eu poderia ser. Ela não precisava fazer isso. Ela tinha todo o direito de me destruir, mas escolheu me reconstruir. E não só a mim. Ela reconstruiu centenas de vidas através da fundação, através de sua generosidade, através de seu exemplo. Dona Cecília me ensinou que perdão não é fraqueza, é a forma mais pura de força. Que segundas chances não são presentes, são responsabilidades. E que nossa vida não é medida pelo que conquistamos, mas por como tratamos os outros. Eu vou sentir sua falta todos os dias, mas vou honrar sua memória, fazendo o que ela me ensinou, ajudando outros a recomeçarem, assim como ela me ajudou. Obrigado, Dona Cecília, por tudo. Desci do púlpito sob lágrimas silenciosas da plateia. E enquanto eles levavam o caixão para o cemitério, olhei para o céu nublado de São Paulo e sussurrei. Eu prometo. Vou continuar seu trabalho, prometo. Uma semana depois do funeral, o advogado da família me chamou para uma reunião. Pensei que era sobre a fundação, sobre a transição, mas quando cheguei, o filho dela também estava lá, com um envelope na mão. Rodrigo, minha mãe deixou algo para você. Ela preparou isso alguns meses antes de falecer. Ele me entregou o envelope. Com as mãos trêmulas, abri. Dentro, uma carta manuscrita e um documento. A carta dizia: Rodrigo, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Não fique triste. Vivi uma vida plena, e você foi uma parte importante dela. Esses últimos anos, vendo você crescer, mudar, se tornar esse homem incrível, foram alguns dos mais gratificantes da minha vida. Estou deixando para você uma parte do controle acionário da Fundação, garantindo que você sempre tenha voz nas decisões, e um fundo financeiro pessoal para que você nunca mais precise se preocupar com segurança material. Não é para você parar de trabalhar, é para você ter liberdade de trabalhar pelo que acredita, não pelo que precisa. Mas, mais importante que isso, estou deixando um pedido. Continue ajudando pessoas a recomeçarem. Continue sendo a segunda chance que você recebeu. E quando você encontrar alguém que errou, que caiu, que está perdido, lembre-se de quem você era e de quem você se tornou. E dê a essa pessoa a mesma oportunidade que eu dei para você. O perdão que te ofereci não foi meu presente final. Este é a responsabilidade de passá-lo adiante. Com todo o meu carinho e admiração, Cecília. Chorei como criança.
Chorei a perda, a gratidão, a magnitude daquele gesto final. Ela tinha garantido que eu pudesse continuar o trabalho, que eu pudesse honrar a memória dela para sempre. Os anos seguintes foram intensos. A fundação cresceu exponencialmente. Abrimos filiais em 5 cidades. Ajudamos milhares de jovens. Criamos programas específicos para pessoas que, como eu, tinham cometido erros graves e queriam recomeçar. E em cada um desses programas, eu contava a minha história. A história do gerente arrogante que humilhou uma idosa e perdeu tudo. E da idosa extraordinária que escolheu perdoar em vez de destruir. Hoje, 15 anos depois daquele dia fatídico, acordo todo dia às 6 da manhã. Não vou mais para a academia pensando em aparências. Vou porque gosto, porque faz bem. Tomo café pensando no dia que vem pela frente, as pessoas que vou ajudar, as vidas que posso tocar. Moro num apartamento simples, confortável, sem luxos desnecessários. Tenho o suficiente. E aprendi que o suficiente é mais que abundante quando você tem paz de espírito. No meu escritório na fundação, tenho uma foto emoldurada. É uma foto de Dona Cecília sorrindo no jardim da cobertura. Ao lado da foto, um post-it que ela deixou grudado no meu computador uma vez. Não somos definidos pelos nossos piores momentos. Somos definidos pelo que fazemos depois deles. Semana passada, um jovem chegou na fundação. Tinha 23 anos, tinha sido preso por roubo aos 19, cumprir a pena, sair há 6 meses e não conseguia emprego. Ninguém dava chance. Ele estava desesperado, à beira de desistir. Sentei com ele, ouvi sua história e contei a minha. Vi os olhos dele se encherem de esperança. Aquela esperança que eu tinha visto nos meus próprios olhos quando Dona Cecília me deu uma chance. Eu vou te ajudar, disse a ele. Mas você precisa prometer uma coisa. Quando você conseguir, quando você se reerguer, você vai passar isso adiante. Vai ajudar outra pessoa que está caída. Promete? Ele prometeu. E vi naquele momento a continuação do legado de Dona Cecília. A corrente de segundas chances seguindo adiante, um elo após o outro. Hoje, quando caminho pelas ruas de São Paulo, às vezes passo em frente àquela agência bancária onde tudo começou. A placa mudou, é outro banco agora, mas o prédio é o mesmo. O mármore, as portas de vidro, tudo igual. Às vezes entro, só para lembrar, para nunca esquecer quem eu era. E então vou até o prédio onde Dona Cecília morava. O novo porteiro me cumprimenta, não faz ideia da minha história. Subo até a cobertura, que agora pertence ao filho dela. Ele me deu permissão para visitar sempre que eu quiser. Fico ali na varanda, olhando a cidade lá embaixo, e converso com ela. Conto sobre os projetos, sobre as pessoas que estamos ajudando, sobre a diferença que estamos fazendo. E sinto, de alguma forma inexplicável, que ela está ouvindo, que ela está orgulhosa. Porque no final das contas, essa história nunca foi sobre mim, foi sobre ela, sobre a grandeza de espírito que poucos possuem, sobre a capacidade de transformar ódio em amor, vingança em perdão, dor em propósito. Eu era gerente de banco, hoje sou presidente de uma fundação que muda vidas, mas mais importante que qualquer título, eu sou humano de novo. Aprendi a ver as pessoas, todas elas, ricas, pobres, jovens, velhas, poderosas, vulneráveis. Aprendi que cada pessoa carrega uma história, uma luta, uma dignidade que merece ser respeitada. E aprendi que nunca é tarde para mudar, que não importa quão fundo você caia, sempre há um caminho de volta. Não para onde você estava, mas para algum lugar melhor, um lugar onde você não é definido pelos seus erros, mas pela sua capacidade de aprender com eles.
Todas as noites, antes de dormir, agradeço. Agradeço pela queda que me ensinou humildade. Agradeço pela humilhação que me ensinou empatia. Timbre profundo, ressonante, aveludado e cristalino. Articulação impecável e precisa. Ritmo deliberado e confiante. Entonação natural e envolvente, transmitindo autoridade e calor. Qualidade de estúdio profissional. Agradeço pela humilhação que me ensinou empatia. Agradeço pela perda que me ensinou o que realmente importa. E agradeço principalmente por Dona Cecília, a mulher que eu feri e que, em vez de me destruir, me salvou. Ela se foi há 5 anos, mas vive em cada vida que toco, em cada segunda chance que ofereço, em cada jovem que sai da fundação com esperança nos olhos. Ela vive na minha escolha diária de ser melhor, de fazer melhor, de ser a pessoa que ela acreditou que eu poderia ser. E quando as pessoas me perguntam como consegui recomeçar, como encontrei forças para continuar depois de perder tudo, eu conto essa história. A história de uma sexta-feira fatídica, de um erro terrível e de uma mulher extraordinária que me ensinou a maior lição da minha vida. Que no fim, o que nos define não é o quanto ganhamos, o cargo que temos ou o poder que exercemos. O que nos define é como tratamos as pessoas quando nada nos obriga a tratá-las bem. É a bondade que escolhemos oferecer quando seria mais fácil oferecer crueldade. É o perdão que damos quando teríamos todo o direito de buscar vingança. Dona Cecília poderia ter me destruído, mas escolheu me reconstruir. E essa escolha, esse ato singular de graça, reverberou por 15 anos e continuará reverberando por todos os anos que ainda tenho pela frente. Porque eu prometi a ela que viveria de forma digna dessa segunda chance, que honraria o perdão dela fazendo do mundo um lugar melhor. E é isso que faço, todo dia, uma pessoa de cada vez. Hoje à noite, quando voltar para casa, vou abrir o laptop e responder e-mails de jovens pedindo ajuda. Vou revisar propostas de novos projetos da Fundação. Vou planejar a próxima palestra sobre segundas chances. E antes de dormir, vou olhar para aquela foto de Dona Cecília na minha mesa de cabeceira e sussurrar, como faço todas as noites: obrigado por tudo. Porque no final, essa não é a história de como eu caí. É a história de como fui levantado, por mãos bondosas, por um coração generoso, por uma mulher que enxergou além do meu pior momento e viu a possibilidade do meu melhor. Eu era gerente do banco até humilhar uma idosa. Hoje sou uma pessoa melhor, vivendo uma vida com propósito. Tudo graças à mulher que morava na cobertura do prédio onde fui porteiro. E se você está lendo isso, se está ouvindo essa história, saiba, não importa o que você fez, não importa quão fundo você caiu, sempre há um caminho de volta, sempre há a possibilidade de recomeço, sempre há alguém disposto a estender a mão se você estiver disposto a pegá-la e fazer o trabalho duro de mudança real. Dona Cecília me deu essa chance, e agora é minha vez de dar a mesma chance para outros, porque é assim que o amor funciona, não para em você, passa através de você, e continua, e continua, e continua, para sempre. Nas semanas seguintes àquele encontro com o jovem ex-detento, algo começou a mudar dentro de mim. Não era mais apenas sobre continuar o trabalho de Dona Cecília. Era sobre expandir sua visão, sobre criar algo que pudesse sobreviver além de mim, além da fundação, além de qualquer pessoa específica. Era sobre criar um movimento. Comecei a desenvolver um programa chamado Segundas Chances. A ideia era simples: conectar pessoas que tinham cometido erros graves e queriam recomeçar com empresas dispostas a dar oportunidades.
Mas não qualquer oportunidade. Oportunidades reais, com treinamento, mentoria, acompanhamento. A resistência foi imensa no início. Empresários olhavam para mim com ceticismo. Por que eu deveria contratar alguém com ficha criminal? Alguém que foi demitido por justa causa? Alguém que falhou? E eu respondia sempre a mesma coisa. Porque eu fui essa pessoa, e hoje estou aqui administrando uma fundação que já ajudou mais de 3.000 jovens nos últimos 5 anos. Se alguém tivesse me descartado completamente, nada disso existiria. Quantos talentos estamos desperdiçando por medo? Lentamente, algumas empresas começaram a aceitar. Pequenas no início. Uma padaria contratou um jovem que tinha cumprido pena por furto. Uma oficina mecânica deu chance para alguém que tinha sido demitido por uso de drogas e estava em recuperação. Um escritório de contabilidade aceitou uma mulher que tinha falsificado documentos anos atrás e pagado sua pena. E sabe o que aconteceu? A maioria deu certo. Não todos, claro. Alguns reincidiram, alguns desistiram. Mas a taxa de sucesso era surpreendente, 73%. 3 em cada 4 pessoas que recebiam uma segunda chance real aproveitavam essa chance. Comecei a documentar essas histórias. Criei um blog, depois um canal no YouTube contando os casos de sucesso. E a repercussão foi enorme. Pessoas do Brasil inteiro começaram a me escrever. Algumas querendo ajuda para recomeçar. Outras oferecendo oportunidades, outras simplesmente agradecendo por mostrar que havia esperança. Uma dessas mensagens veio de um lugar inesperado. Era de Juliana, a atendente que trabalhava comigo no banco naquele dia. A mulher que tinha chorado quando me viram me levarem para fora com a caixa de papelão. Rodrigo, não sei se você lembra de mim. Trabalhamos juntos há 15 anos. Eu nunca esqueci aquele dia. E quero que você saiba que o que aconteceu mudou minha vida também. Ver você ser demitido, ver as consequências dos seus atos, me fez refletir sobre como eu estava tratando as pessoas. Porque eu também era arrogante, só que de forma diferente. Julgava clientes pelos códigos de vestimenta, pela forma como falavam, pelo saldo das contas. Aquele dia foi um choque e me fez mudar. Hoje trabalho numa ONG que ajuda pessoas em situação de rua a abrirem contas bancárias e terem acesso a serviços financeiros. É minha forma de compensar. Obrigada por, sem querer, ter me ensinado essa lição. E parabéns pelo seu trabalho. Dona Cecília escolheu a pessoa certa. Respondi a mensagem com lágrimas nos olhos. Mais um efeito cascata daquele dia horrível. Mais uma vida mudada. O erro tinha se transformado em lição não só para mim, mas para outros também. Decidi fazer algo que vinha adiando há anos, procurar as outras pessoas que eu tinha machucado na minha época de gerente. Não só Dona Cecília. Outros clientes que tratei mal, funcionários que humilhei, pessoas que esmaguei no meu caminho para o topo. A lista era longa, vergonhosamente longa. Comecei a entrar em contato um por um. Alguns não responderam. Alguns responderam com raiva, dizendo que era tarde demais. Mas outros, surpreendentemente, aceitaram minhas desculpas. E alguns até se tornaram apoiadores da fundação. Um deles foi Marcos, um gerente de conta que eu tinha demitido de forma humilhante numa reunião, acusando-o de incompetência na frente de todos. Quando o encontrei para pedir perdão, 15 anos depois, ele estava dirigindo um táxi. Rodrigo, eu não vou mentir. Eu te odiei por anos. Aquele dia destruiu minha confiança. Levei 5 anos para conseguir outro emprego na área financeira. Meu casamento acabou por causa do estresse. Foi horrível. Eu sei, e sinto muito, muito mesmo. Não há desculpa para o que fiz. Ele ficou em silêncio, olhando pela janela do café onde estávamos. Mas sabe o que é engraçado? Hoje, olhando para trás,
Aquele foi o melhor dia da minha vida. Como assim? Porque me tirou daquele ambiente tóxico, daquela busca insana por dinheiro e status. Hoje dirijo táxi, sim, ganho menos, mas sou feliz. Tenho tempo para meus filhos, tenho paz. E você sabe quem me ensinou isso? Você. Quando caiu, quando perdi tudo e tive que recomeçar de baixo, aprendi o que realmente importa. Então, de forma estranha, obrigado. Você está me perdoando? Estou. Mas mais importante, estou te agradecendo, porque você mostra que pessoas podem mudar. E isso é raro, cara, muito raro. Cada uma dessas conversas era uma pedra sendo tirada das minhas costas. O peso da culpa não sumia completamente, nunca sumiria, mas ficava mais leve, mais suportável. Voltei ao prédio onde Dona Cecília morava, onde eu fui porteiro. O filho dela tinha decidido manter o apartamento da cobertura, transformando-o num espaço para reuniões da fundação. Era uma forma de honrar a mãe, disse ele. E ele me deu uma chave. Comecei a usar aquele espaço para encontros especiais. Uma vez por mês, reunia um grupo de pessoas que estavam passando por segundas chances. Ex-detentos, pessoas demitidas por justa causa, viciados em recuperação, falidos que perderam tudo. E lá, na cobertura que tinha sido de Dona Cecília, nós conversávamos. Não era terapia em grupo, era algo diferente. Era um espaço seguro, onde pessoas que tinham errado podiam falar sobre seus erros sem julgamento. Onde podiam falar sobre a vergonha, o medo, a dificuldade de recomeçar. E onde podiam ouvir histórias de outros que conseguiram. Nesses encontros, sempre contava a história completa, a humilhação que causei, o vídeo viral, a queda, os anos de sofrimento, o trabalho como porteiro, o perdão de Dona Cecília, a reconstrução. E sempre terminava dizendo a mesma coisa. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Mas tem que ser mudança real, não fingir, não enganar, mudança de verdade, de dentro para fora. Foi num desses encontros que conheci Helena. Ela tinha 42 anos, tinha sido diretora financeira de uma empresa grande, tinha desviado dinheiro para cobrir dívidas de jogo, tinha sido presa, cumprido 3 anos e agora estava livre há 6 meses. Ninguém queria contratá-la, ela estava desesperada. Rodrigo, eu fiz faculdade, pós-graduação, trabalhei 20 anos na área e agora não consigo nem uma vaga de auxiliar administrativo. Como? Como? Olhei para ela e vi meu próprio desespero de anos atrás refletido naqueles olhos. Helena, você recomeça fazendo o que tiver que fazer. Eu fui porteiro, entregador, atendente de lanchonete. E em cada um desses trabalhos eu aprendi algo. Aprendi humildade, aprendi empatia, aprendi que trabalho digno não tem a ver com cargo, tem a ver com atitude. Você vai conseguir, mas pode ser que não seja na área financeira. Pode ser que seja em algo completamente diferente. E tudo bem. O importante é não desistir. Mas eu estudei tanto, trabalhei tanto. E isso não foi desperdiçado. Você vai usar esse conhecimento de alguma forma, mas talvez não da forma que imaginava. Dona Cecília era professora antes de casar. Depois se tornou esposa de empresário. Depois ficou viúva e tocou os negócios. Depois criou uma fundação. A vida não é linear, Helena. Você vai encontrar seu caminho. 3 meses depois, Helena me ligou. Tinha conseguido um emprego. Não na área financeira, mas numa ONG que ajudava pessoas endividadas a reorganizarem suas vidas. Ela usava seu conhecimento financeiro para ensinar controle de gastos, planejamento, investimento básico. E ela amava. Dizia que era o trabalho mais gratificante que já tinha feito. Mais uma vida tocada, mais um elo na corrente. Os anos continuaram passando. A fundação crescia, o programa de segundas chances se expandia,
As palestras se multiplicavam. Eu tinha virado, sem perceber, uma referência em reinserção social e reabilitação. Universidades me chamavam, empresas me consultavam, governos pediam assessoria. Mas eu nunca esqueci de onde vim. Toda vez que alguém me chamava de doutor ou presidente, eu corrigia. Pode me chamar de Rodrigo, só Rodrigo, porque títulos não me interessavam mais. Propósito, sim. Numa tarde de terça-feira, 17 anos depois do dia fatídico, recebi um e-mail inesperado. Era do Banco Central Financeiro, onde eu tinha trabalhado. O atual presidente queria me conhecer. Meu estômago embrulhou. Voltar lá? Ver aquele lugar de novo? Mas aceitei. Tinha que encarar todos os fantasmas. O prédio tinha sido reformado, mas era o mesmo lugar. As portas de vidro, o mármore, tudo me trouxe memórias. Mas desta vez, eu não estava entrando como gerente arrogante. Estava entrando como visitante. O presidente, Dr. Fernando, me recebeu na sala da diretoria. Ele tinha uns 50 anos, ar profissional, mas gentil. Rodrigo, obrigado por vir. Sei que deve ser difícil estar aqui. Um pouco, admiti, mas estou bem. Olha, fui direto ao ponto. Estamos reformulando nossa política de atendimento e treinamento. E eu li sobre seu trabalho, assisti suas palestras, acompanho a fundação. Quero contratar você como consultor, para treinar nossos gerentes e atendentes em empatia, respeito ao cliente, atendimento humanizado. Fiquei em silêncio, processando. Você quer que eu treine os funcionários do banco onde fui demitido por humilhar uma cliente? Exatamente. Quem melhor para ensinar sobre os erros que não devemos cometer do que alguém que cometeu esses erros e aprendeu com eles? Rodrigo, seu caso é estudado nas nossas reuniões como exemplo do que não fazer. Mas sua reconstrução também é estudada como exemplo de resiliência. Queremos que você venha aqui, conte sua história e ajude a criar uma cultura diferente. Era surreal. A ironia era tão perfeita que quase parecia roteirizada. O banco que me demitiu querendo me contratar de volta. Não como gerente, como professor de humanidades. Eu aceito, disse, mas com uma condição. Parte do meu pagamento vai direto para a fundação. E vocês precisam criar um programa de estágio para jovens da fundação, dar oportunidades reais. Fechado. E assim, voltei ao banco. Não para trabalhar lá, mas para ensinar. Uma vez por mês, conduzia um workshop com os funcionários. Contava a minha história sem filtros. Mostrava o vídeo da humilhação, lia os comentários destrutivos, falava sobre os anos de sofrimento. Então falava sobre Dona Cecília, sobre perdão, sobre reconstrução. A resposta era sempre a mesma: silêncio reverente, seguido de perguntas profundas, seguido de transformação visível. Funcionários me procuravam depois para contar sobre clientes que tinham tratado mal e queriam se desculpar. Gerentes mudavam suas abordagens de liderança. A cultura do banco começou a mudar. E o mais bonito, o banco criou o Prêmio Cecília Almeida, dado anualmente ao funcionário que mais exemplificasse humanidade no atendimento. O prêmio vinha com uma placa, um bônus financeiro e uma doação em nome do funcionário para a fundação. Dona Cecília, mesmo morta, continuava mudando vidas. Numa dessas sessões de treinamento, uma atendente jovem levantou a mão. Rodrigo, como você convive com a culpa? Mesmo depois de tudo que fez, de tudo que reconstruiu, a culpa não te consome? Era uma pergunta que eu recebia frequentemente. E a resposta era sempre honesta. A culpa está sempre lá, todo dia. Quando acordo, quando vejo aquela foto de Dona Cecília, quando passo em frente a uma agência bancária, a culpa não vai embora.
Mas eu aprendi a transformá-la, transformar culpa em propósito, em ação, em mudança. A culpa me lembra de nunca voltar a ser quem eu era e me motiva a ser melhor hoje do que fui ontem. Então sim, convivo com ela, mas ela não me paralisa mais. Ela me impulsiona. 20 anos depois do dia da humilhação, a Fundação tinha se tornado uma das maiores organizações de reinversão social do Brasil. Tínhamos sedes em 12 estados, parcerias com centenas de empresas e mais de 15 mil histórias de sucesso documentadas. Eu tinha 52 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mas uma paz interior que o Rodrigo de 32 anos jamais conheceu. Continuava morando no mesmo apartamento simples, continuava acordando cedo, continuava trabalhando com propósito. E continuava, todo dia, visitando mentalmente Dona Cecília naquela cobertura, agradecendo pela chance que ela me deu. O neto dela, Lucas, tinha assumido parte dos negócios da família e se tornado um grande apoiador da fundação. Éramos amigos próximos agora. Ele me contou que a avó, nos últimos meses de vida, falava constantemente sobre mim. Ela dizia que você era a prova de que pessoas podem mudar, Lucas me contou numa dessas conversas. Que você era a melhor decisão que ela já tinha tomado. Ela morreu em paz porque sabia que o legado dela continuaria através de você. Essas palavras me quebraram e me reconstruíram ao mesmo tempo. Decidi escrever um livro, não sobre mim, sobre ela, sobre Dona Cecília e sua filosofia de vida, sobre perdão, segundas chances, humanidade. O livro se chamaria A Mulher da Cobertura, Lições de Perdão e Reconstrução. Passei 1 ano escrevendo. Entrevistei familiares, amigos, pessoas que ela ajudou, reuni histórias incríveis. E contei minha própria história como apenas uma das centenas de vidas que ela tocou. O livro foi lançado numa noite emocionante. A livraria estava lotada. Centenas de pessoas queriam exemplares. E quando começou a sessão de autógrafos, uma senhora se aproximou. Tinha uns 80 anos, cabelos brancos, olhos gentis. Você não me conhece, ela disse, mas eu conheci Cecília. Fomos amigas desde a infância e quero te agradecer por honrar a memória dela dessa forma. Ela sempre dizia que você era especial e ela estava certa. Como ela era quando jovem? Ah, meu filho, ela sempre foi assim. Bondosa, justa, forte. Mesmo quando éramos meninas e as outras crianças zoavam dela por ser pobre, ela nunca revidava com maldade. Dizia que maldade só gera mais maldade e que bondade, mesmo quando parece fraqueza, é a forma mais poderosa de força. Ela viveu isso a vida toda. Aquela conversa me deu uma compreensão ainda mais profunda de quem Dona Cecília era. Ela não me perdoou num ato isolado de generosidade. Ela me perdoou porque era quem ela sempre foi. O perdão estava na essência dela. O livro se tornou um best-seller, não porque eu era um grande escritor, mas porque a história dela ressoava com as pessoas. Todos queriam acreditar que perdão era possível, que mudança era real, que havia esperança mesmo depois do pior erro. Usei todo o dinheiro dos direitos autorais para criar um novo programa na Fundação, bolsas integrais para filhos de pessoas encarceradas. Porque se há algo que aprendi é que os erros dos pais não devem definir o futuro dos filhos. Toda criança merece uma chance, independentemente de onde vem. O programa foi nomeado Bolsas Joaquim e Cecília Almeida, em homenagem ao casal que tinha mudado minha vida e a de tantos outros. 23 anos depois daquele dia fatídico, recebi um convite para dar uma palestra TEDx. O tema era redenção.
Era a plataforma perfeita para compartilhar a mensagem que tinha carregado por mais de 2 décadas. No dia da palestra, subi ao palco com aquela nervosa excitação que nunca vai embora completamente. As luzes estavam quentes, a plateia silenciosa e atenta. Respirei fundo e comecei. 23 anos atrás, eu humilhei uma idosa num banco onde eu era gerente. Fiz isso porque achava que era melhor que ela. Porque julgava pessoas pela aparência, pelo saldo bancário, pela capacidade de me impressionar. Fiz isso porque tinha esquecido o que era ser humano. Aquele momento foi filmado, viralizou, destruiu minha carreira e minha vida. Eu perdi tudo: emprego, dinheiro, reputação, dignidade. E eu merecia perder, porque o que fiz era imperdoável. Pausa. O silêncio era absoluto. Mas a mulher que eu humilhei, Dona Cecília Almeida Santos, decidiu fazer algo extraordinário. Ela me perdoou. Não imediatamente, não facilmente, mas genuinamente. E mais que isso, ela me deu uma segunda chance. Uma chance de reconstruir, de mudar, de me tornar alguém melhor. E hoje, 23 anos depois, eu dirijo uma fundação que já ajudou mais de 20 mil pessoas a recomeçarem suas vidas. Tudo por causa dela. Tudo por causa de uma mulher que escolheu perdão em vez de vingança, graça em vez de justiça, possibilidade em vez de condenação. Mais uma pausa. Vi lágrimas em alguns rostos na plateia. A mensagem que quero deixar hoje é simples. Todos nós vamos errar. Alguns vão errar pequeno, outros vão errar grande. Mas o erro não é o fim da história. Pode ser o começo de uma história melhor. Se você errou, se você machucou alguém, se você caiu, saiba, sempre há caminho de volta. Mas exige 3 coisas. Primeiro, arrependimento genuíno. Não remorso por ter sido pego, mas tristeza real pela dor causada. Segundo, mudança real, não cosmética, não superficial, mas transformação profunda de valores e comportamento. Terceiro, ação consistente, viver todo dia provando que você não é mais quem era. E se você foi machucado, se alguém te fez mal, saiba, perdoar não significa esquecer. Significa libertar você mesmo da prisão do ódio. Significa dar ao outro a chance que todos nós queremos, a chance de sermos melhores que nossos piores momentos. Terminei a palestra com uma foto de Dona Cecília projetada na tela atrás de mim. Esta mulher salvou minha vida e, através de mim, salvou milhares de outras vidas. Não porque era santa, mas porque era humana da melhor forma possível. Dona Cecília, onde quer que esteja, obrigado por tudo. E a todos aqui, sejam a Dona Cecília de alguém. Deem a segunda chance que pode mudar uma vida. Obrigado. A plateia se levantou. O aplauso foi longo, emocional, catártico. Pessoas vieram falar comigo depois, muitas chorando, contando suas próprias histórias de erros e perdões, de quedas e recomeços. E ali, naquele momento, entendi completamente. Minha história não era sobre mim, nunca foi. Era sobre o que acontece quando a humanidade vence o orgulho. Quando o amor vence o ódio. Quando a esperança vence o desespero. Hoje, com 55 anos, acordo todo dia grato. Grato pela queda que me ensinou a levantar. Grato pela humilhação que me ensinou humildade. Grato pela perda que me mostrou o que realmente importa. E grato por Dona Cecília, a mulher extraordinária que me deu não apenas uma segunda chance, mas um mapa para reconstruir uma vida com significado. Eu era gerente do banco até humilhar uma idosa. Hoje sou porteiro da memória dela.
guardando e compartilhando o legado de perdão e humanidade que ela deixou. E essa, descobri, é a maior promoção que eu poderia ter recebido. Porque no final, não importa quantos títulos você tem, quanto dinheiro você ganha ou quão alto você subiu. Importa quantas vidas você tocou, quanto amor você espalhou, quanta diferença você fez. E graças a Dona Cecília, eu finalmente entendi isso e vivo isso, todo santo dia, para sempre grato, para sempre mudado, para sempre honrando a segunda chance que recebi, dando segundas chances para outros. Porque é assim que o mundo muda, uma vida de cada vez, um perdão de cada vez, uma segunda chance de cada vez. E tudo começou numa tarde de sexta-feira, quando uma idosa humilhada decidiu ser maior que a dor que eu causei. E me ensinou que redenção não é apenas possível, é o caminho mais bonito de todos. Rodrigo, acho que vamos nos ver bastante por aqui. E subiu para o apartamento dela. Eu fiquei ali, tremendo, esperando o momento em que a síndica me chamaria para me demitir. Mas esse momento não veio. Naquele dia não, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Dona Cecília nunca disse nada. Ela me cumprimentava toda vez que passava pela portaria, pedia ajuda com as compras e eu subia com ela até a cobertura, carregando as sacolas. Ela oferecia gorjeta, eu aceitava com gratidão. Ela sorria, sempre gentil, sempre educada. Mas eu sabia que ela sabia. E a cada dia, aquele peso no peito ficava maior. A culpa não me deixava dormir. Como ela conseguia ser tão gentil comigo depois do que eu fiz? Como ela conseguia me olhar nos olhos sem ódio? Uma noite, depois de um mês dela morando no prédio, não aguentei mais. Era tarde, quase meia-noite, fim do meu turno. Subi até a cobertura e toquei a campainha. Ela atendeu de roupão, surpresa. Rodrigo, aconteceu alguma coisa? Dona Cecília, eu preciso falar com a senhora, por favor. Ela hesitou, então abriu a porta. Entre. Entrei no apartamento pela primeira vez. Era lindo, espaçoso, decorado com gosto, mas sem exageros. Fotos de família nas paredes, muitas fotos. Ela e o marido jovens, filhos, netos. Senta, ela ofereceu, apontando o sofá. Sentei. Ela sentou na poltrona em frente, me olhou com aquela paciência infinita. E então eu desabei. Chorei como não chorava desde criança. Chorei 6 anos de dor, vergonha, arrependimento. E entre soluços falei: eu sinto muito. Eu sinto tanto, Dona Cecília. O que eu fiz com a senhora naquele dia não tem desculpa. Eu fui cruel, arrogante, desumano. A senhora não merecia aquilo. Ninguém merecia. Eu estava errado. Eu estava tão errado. E eu paguei por isso. Paguei caro. Mas não foi o suficiente, porque a dor que eu causei na senhora, eu nunca vou conseguir apagar. Eu só queria que a senhora soubesse que eu mudei. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu aprendi. Aprendi na dor, mas aprendi. E se a senhora quiser que eu vá embora desse prédio, eu vou, eu entendo. Só não vá embora sem saber que eu sinto muito, muito mesmo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Enxuguei as lágrimas com a manga do uniforme, esperando a sentença dela. Rodrigo, ela começou, a voz ainda suave. Naquele dia, no banco, eu não fui pedir dinheiro para algo importante. Eu menti. Olhei para ela, confuso. O pedreiro, a reforma, era mentira. Eu estava testando. Testando você, testando o banco, testando se vocês tratariam uma velha desconhecida com respeito. Meu marido sempre me dizia que é assim que você descobre o caráter das pessoas, vendo como elas tratam quem não pode fazer nada por elas. A senhora estava testando? Estava.
E você falhou, falhou miseravelmente. Mas sabe de uma coisa? Eu não destruí sua carreira por vingança. Eu não liguei para seus superiores, não espalhei o vídeo, não fiz nada disso. Foram outras pessoas, pessoas que viram e se revoltaram. O mundo se encarregou de te dar a lição que você precisava. Mas por que a senhora não me demitiu quando me viu aqui? Ela sorriu, um sorriso triste e sábio. Porque eu vi seus olhos quando você me reconheceu. Vi a vergonha, o arrependimento verdadeiro. E decidi que você merecia uma segunda chance. Assim como eu merecia respeito naquele dia, você merece a chance de provar que mudou. Mas, Rodrigo, quero que você entenda uma coisa. Perdão não apaga consequências. Você pode trabalhar aqui, pode reconstruir sua vida, mas o que você fez está feito. Vive com isso, aprende com isso e usa isso para ser melhor todo dia. Olhei para aquela mulher incrível, aquela força da natureza disfarçada de velhinha frágil, e entendi. Ela não estava me dando um presente, ela estava me dando uma oportunidade de redenção. E essa oportunidade era mais valiosa do que qualquer cargo gerencial.